Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí as continuação dos resumos da web novel do Tensei Shitara Slime do canal Só para Animes. Dessa vez tá vendo a parte 3 do volume 12. Então bora lá, bora ver aqui. Espero que não seja só conversação, né? Porque ultimamente só tá tendo muita conversa, não tá tendo luta nem nada. Eles estão se preparando no caso pra guerra, né? Mas mesmo assim tá bem chatinho já. Então bora lá, vamos nessa. E aí, pessoal, hoje eu vou ter com mais uma parte do resumo do volume 12 da web novel de Tensei Shitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Em um quarto de luxo, estavam três pessoas com expressões tensas, em pé. Eles estavam esperando pelo mestre da sala. O mestre da sala era o nomeado Yuki Kagurazaka, o homem que entrou recentemente para o Império, que tinha como uma rapidez surpreendente alcançado a posição como comandante. Um deles falou: "Nós somos teus servos." Ele era o representante deles. E o nome desse homem era Danrada, um dos chefes da Cerberus, uma sociedade secreta. E estas três pessoas que estavam ali eram os chefes da Cerberus. E Yuki pediu a essas três pessoas para se sentarem. Quando se sentaram, Yuki foi direto ao assunto. Ele perguntou ao Danrada qual era a situação dos países dos monstros e como estava a transição das forças e o desenvolvimento da tecnologia. Ele então respondeu que as forças deles estão aumentando dia a dia e Tempesta já é capaz de suportar 200.000 pessoas. E é provável que seu desenvolvimento interno esteja completo. A formação em cada corpo está a progredir também, e pode-se dizer que a situação do país dos monstros Tempesta foi esticada para incluir o outro lado da grande floresta Jura. E o número atual das forças organizadas não é inferior a 50.000, e que seu número não é uma ameaça para o Império, mas as forças de seus indivíduos é elevada. E sua cooperação é tão boa quanto, e não é possível fazer descaso deles. Além disso, o número ainda é crescente de mercenários, e outras forças devem ser levadas em conta. Seu número total parece atingir de 120 a 150.000. E quanto ao desenvolvimento tecnológico, atualmente parece que não tem sido desenvolvido dentro de Tempesta. O Danrada continuou a falar sobre a formação dos corpos de Tempesta e quem será seus comandantes, liderando cada um deles. E o que ficou pensando quando ouviu o relatório de Danrada. E, no entanto, algumas dúvidas ainda permanecem no detalhes, e que também surgiram vários demônios fortes. E que Benimaru, Diablo, Shio e Gobota eram chamados de os quatro reis celestiais. E um corpo foi deixado sob o general Gobota, que foi considerado o mais fraco entre os reis celestiais. E isso era suspeito. E o que achava suspeito também, todos os demônios que apareceram, porque eles têm as forças iguais aos membros dos 10 antigos Lordes Demônios, e que estavam agora sob o domínio de um único Lorde Demônio. E o que falou que é doloroso que ele não conseguiu matar Rimuro. Após ser questionado por Yuki sobre isso, um dos chefes da Cerberus, Vega, que simboliza o poder, ele respondeu que eles simplesmente devem esmagá-los. E Yuki aceitou essa ideia também. Depois ele questionou a última chefe da Cerberus, Miranda, que governa sobre a beleza. Ela respondeu que vai investigá-los e ela vai se infiltrar no corpo das bestas mágicas de Tempesta. E o que falou para ela não matar o comandante do corpo, se a situação não for favorável a ela. E Yuki colocou ela como a comandante do corpo blindado e levar com ela 100 pessoas que ela escolher. E os chefes da Cerberus foram para capturar o labirinto, depois que as negociações foram resolvidas. Depois disso, na sala, Yuki e Kagali conversaram, e Yuki falou que seu objetivo não era ele ganhar vitória para o Império. Ele não possuía qualquer responsabilidade com a vitória do Império.
Quando Yuki tinha decidido sobre a captura do labirinto, informações similares foram dadas sobre o país dos monstros de Tempesta ao escritório do Império. Subordinado de Yuki tinha começado a avançar para a Tempesta também. O primeiro tenente Kondou, que recebeu as informações, era uma pessoa de poucas palavras. Kondou Tatsuya era um viajante de outro mundo, que foi salvo pelo Império. Só alguns de seus subordinados de confiança e o imperador sabiam de sua existência. O homem misterioso, obcecado com informações, um espreitador na sombra do Império, um ser humano controlador de demônios. Ele sabia que ele era temido e tinha recebido vários nomes. Sua posição como primeiro-tenente não era realmente necessária. Na realidade, foi lhe dada uma posição de alto escalão, por sua majestade, o imperador. A pessoa que desertou para o Império e o que ele ter sido facilmente aceito foi porque ele tinha enviado os viajantes de outro mundo para o Império, e foram 100 pessoas, e muitos deles pertenciam ao exército da guarda do Império. E o que tinha dito que ele havia encontrado essas pessoas por acaso e que tinha que protegê-las. Mas de acordo com a investigação de Kondou, era uma mentira. E foi Yuki que os invocou. E esses Cara, convocados eram leais ao Yuki, esse porque a cara lealdade é gravada na alma no momento da convocação. E que não só foram fazendo os todos planos os dele um por membros, trás mas do outro, né, cara? certamente uma ordem tinha sido dada a alguns deles no momento da convocação. Kondou pensou logo que essas Ela nem liga pro pessoas que são vai perigosas. acontecer, né? Se ele sair Logo, vitorioso Kondou no final. falou para si mesmo que o Yuki Caraca. é muito perigoso e que é uma existência que deve ser removida. E ele não perdoa os traidores. Em resposta ao comando de Yuki, foram selecionadas 3 pessoas. De 100 subordinados de Yuki, os escolhidos foram obrigados a ser do corpo misturados no Império. As 100 pessoas só possuíam habilidades únicas que se destacaram na capacidade de combate. Eles se esconderam em cada corpo, escondendo suas presas. Todos haviam recebido o pedido de Yuki para se revoltarem juntos. Agora Yuki tinha criado o corpo misturado, e todos pensavam que o dia estava próximo. E em pouco tempo o Império ia invadir o outro lado da grande floresta Jura. O golpe de Estado que seria feito pelos subordinados de Yuki foi planejado para acontecer quando o Império começasse a invasão. Assim que alguns corpos da linha da frente tivessem se espalhado, como resultado o Império cairia instantaneamente sob o controle de Yuki. E ele iniciaria a conquista do mundo, usando seu poder. Eles tinham recebido tal explicação de Yuki. Depois disso, Rimuru recebeu um relatório de surpresa que o chocou. Foi que apareceram pessoas que finalmente capturaram o 50º andar do labirinto. E que o grupo de Masayuki recentemente só havia capturado o 40º andar. As E o pessoas do guardião Império, desse né? andar era uma serpente. Será que é os mesmos que Tempesta. apareceram na Light E ela 9? tinha um ataque de respiração que era eficaz contra os grupos. E muitas pessoas tinham ficado com os olhos lacrimejando após seus equipamentos ser destruídos por ela. Se uma pessoa pudesse derrotá-la, então além disso tem um guardião do 50º andar, que era o Gozuru. Ele era a reencarnação da violência, quando suas restrições fossem removidas. Afinal, ele não era fraco, mas graças às restrições colocadas sobre ele, enquanto ele estava no 30º andar, ele foi capaz de criar uma forma criativa de batalha. E foi o mesmo com Mezuro, que colocou seu cérebro em conjunto com Gozuru, e os dois criaram seus estilos de luta. Os dois agora alternam guardando o 50º andar. E caso alguém conseguisse derrotá-los, ganharia um equipamento de classe única. E se aparecesse uma pessoa capaz de derrotá-los, Rimuru queria observá-lo. Rimuru tinha arranjado para que uma mensagem de emergência fosse enviada a ele, caso eles fossem derrotados. Quando Rimuru queria saber das pessoas que havia conseguido derrotá-los, Gozuru e Mezuru, as expectativas dele foram derrubadas.
quando no relatório dizia que Gozuru foi derrotado por apenas 3 pessoas. E foram as 3 pessoas que tinham chegado recentemente. E ele achou necessário recolher informações sobre eles. Rimuru foi ao labirinto e entrou na sala, e Ramírez e Veldora estavam lá. Ele foi assistir às imagens, e Rimuru viu que tinha um com um aspecto japonês, e sem dúvida ele era um viajante de outro mundo. E quando Rimuru ouvia as histórias das batalhas deles, ele observou que a maioria das batalhas era do cara de cabelo castanho que derrotava os inimigos. Rimuru, após ver ele, entendeu que esse cara era certamente forte. E as armadilhas do labirinto, o outro cara que estava vestido de preto as descobria e falava as posições delas. E por último, o outro cara, vestido de branco, que Rimuru tinha certeza que ele possuía uma habilidade de classe única. E ele era o único que dava os golpes finais. E ele possuía seringas em seu bolso que ele dividia entre os outros. Eles aplicaram essa seringa no Gozuru, que tinha um gás venenoso. E Rimuru falou que esse cara possuía uma habilidade única relacionada à medicina. Depois que a Shuna entrou na sala, com as informações desses 3, eles vieram da Aliança dos Aventureiros, que se tornou uma subdiária do comitê. E eles se chamavam Shijin, de 23 anos, assistente, Marcos, 26 anos, guerreiro, e Zen, 17 anos, caçador. Esta é a informação registrada dos 3 que conseguiram capturar o 50 andar do labirinto. E eles são de um lugar de origem de um pequeno país perto do Império. Eles disseram que tinham ouvido sobre Olha o só, já labirinto fica de um preocupado já, comerciante. hein? Rimuru Do logo percebeu Império. que isso era uma mentira. Olha lá. Rimuru começou a analisar as classes dos 3 e falou que eles são um grupo equilibrados. Mas se era verdade que eles tinham vindo do Império, sem dúvida eles eram espiões. E eles foram estupidamente honestos o suficiente para ter escrito a verdade. E que havia outras opções. Como eles poderiam ter decidido dizer que eles vieram do território de um Lorde Demônio sobre o domínio de Milim, ou de outro continente sobre o governo de Leão. Mas a verdade não importava. E havia uma pessoa que ele certamente necessitava prestar atenção. No jovem Shinji. Em vez de magia, ele estava usando uma habilidade misteriosa. Depois, Rimuru, Veldora e Ramírez ficaram focados neles assistindo o método de captura de labirinto. Eles começaram a conversar sobre os 3 conquistando os andares e se eles poderiam derrotar o guardião do 70 andar ou não. Pois antes Sir dele, Adalman. ainda havia o guardião do isso daí 60 andar, complica um que era o pouco, hein? Rei Santo Adalman. Ah, não, ele tá no 60 Era um ainda, dos né? reis Não era no 70. mortos-vivos de alto escalão. É depois que ele passa pro O 70, né? Adalma era um sacerdote que se tornou um morto-vivo, com um enorme poder mágico. Depois de se tornar um rei dos fantasmas, com esse poder mágico, ele passava seu tempo em silêncio, guardando o 60 andar do labirinto. O rei fantasma Adalma tinha um poder de combate além de uma classificação, mas ele era fraco com os atributos de santo e atributo de luz. Rimuru logo falou que ele fez algo de ruim ao rei santo Adalma, pois ele não seria capaz de derrotar os 3 que ele vai enfrentar. E o Rimuru estava ansioso para o guardião do 70 andar. Percebendo que os invasores já entraram em seu domínio, o rei fantasma Adalma lambeu seus lábios sem carne. Em seguida, ele fez um barulho como se estivesse rangendo os dentes. O homem, que era um cavaleiro santo, cumprimentou Adalma. Ele era um fantasma e não tinha um corpo físico. No entanto, ele ficou como uma figura inalterada, a partir de quando ele ainda estava vivo. Ele tinha construído seu corpo, que era o mesmo de quando ele ainda estava vivo, a partir de um grande número de cadáveres. E ele era o homem de confiança de Adalma. E esse homem O é espadachim dos lá, né? cavaleiros sagrados que se chama Albert. Aquele que usou a espada lá, o Albert, Albert, que é ele agora um mesmo. paladino da morte. No passado, Bem forte eles esse estavam cara, hein? realizando uma Conseguiu purificação dar de um bom boa trabalho pro vontade Hakurou, né? para evitar a eclosão de espíritos mortos em uma grande escala de batalha na grande floresta Ajura. O sacerdote Adalma e 4 cavaleiros santos tinham ido juntos,
mas eles haviam encontrado uma situação inesperada. Quando chegaram no campo de batalha, um dragão zumbi, um monstro abominável, estava morando lá. Eles conseguiram derrotar o dragão zumbi, e eles já tinham usado todas suas forças, e não havia ninguém para ir resgatá-los. Uma vez que eles não tinham agido sobre as ordens da igreja, o grupo de Adalma foi transformado em fantasmas, após receber a maldição dos mortos, e uma grande quantidade de essência mágica. Com suas forças de vontade, o sacerdote Adalma e o comandante dos Cavaleiros Santos, Albert, conseguiram manter seus egos. O sacerdote Adalma tornou-se o rei morto-vivo, o rei dos fantasmas, e o comandante dos Cavaleiros Sagrados, Albert, tornou-se um paladino da morte, e seus 3 subordinados tornaram-se lordes da morte. E Adalma adquiriu a habilidade de um necromante. Com o passar do tempo, ele percebeu o nascimento de um novo governante da Floresta Jura, e escolheu se submeter ao novo Lorde Demônio. Depois disso, mostrou os 3 que estavam limpando o labirinto, indo em direção a Adalma. E eles começaram a discutir, e um deles, chamado Shinji, logo falou que ele deveria viver ali. E se eles são mesmo obrigados a voltar ao Império? Ele falou se eles não poderiam O da hora considerar desses isso três é isso aí, seriamente. né, cara? Um Eles deles gostaram respondeu que bastante também de queria Tempest, viver né, cara? ali. E E os não 3 se queriam. olharam um para o outro. Top, da E hora. eles falaram que mesmo que eles reclamassem com Yuki, a guerra está começando. Para os 3 que conheciam a força militar do Império, era inútil pensar que Tempesta teria uma chance de ganhar. Eles cortaram esses arrependimentos e desafiaram o labirinto. E uma semana havia se passado, e os 3 estavam relaxando na estalagem dentro do labirinto. Eles já estão discutindo sobre o labirinto. Entre muitas conversas, Shinji falou que eles estão gostando do labirinto e podem até mesmo ganhar uma arma livremente. E ele falou que Tempesta é um país mais poderoso do que eles tinham imaginado anteriormente. E Mark e Zen concordaram com as palavras de Shinji. Mas havia muitas coisas a serem consideradas. Depois que eles passaram do 50 andar, eles estavam agora no 55 andar do labirinto. Mas eles não se preocuparam com o próximo chefe do 60 andar. Eles então finalmente chegaram às escadas do 59 andar, depois de terem conquistado o pântano venenoso e a zona de corrosão. Eles desceram as escadas e chegaram ao 60 andar, e finalmente chegaram na frente da sala do chefe. Eles hesitaram um pouco, por causa da luta desesperadamente contra 3 necromantes, com uma força acima de rank A. E os 3 descansaram para reabastecer as suas energias. Depois eles abriram a porta cuidadosamente e uma luta intensa começou. Era realmente uma batalha intensa, ou pelo menos foi isso que o Rimuru esperava. O resultado foi uma vitória completa para o rei Adalma, e Rimuru falou que o Adalma e Albert tinham crescido muito em um ano. E ele ficou surpreso quando a Ramírez contou que o Arnold estava treinando com eles. E a causa da derrota dos 3 foi por causa do triunfo de Adalma, a inversão do santo demoníaco. Com a capacidade dessa habilidade, o atributo santo foi revestido no atributo demoníaco. E como resultado, os 3 foram rapidamente derrotados. E também tinha mais um triunfo, que era a convocação do Dragão da Morte, que foi um antigo dragão zumbi, que se tornou companheiro de Adalma e tinha evoluído. Mas o Adalma não precisou invocar ele. E Rimuru se acalmou. E logo ele perguntou sobre o Arnold a Ramírez. E ela não quis contar como ele tinha treinado e chegado no 60 andar do labirinto. Rimuru então ameaçou tirar o bolo dela. E ela contou tudo a ele. Ela falou que o Arnold Mires. alcançou esse Ela sendo andar ela em um mesma, né? estágio Não tem como. inicial e foi Safadinha aí. derrotado pelo Adalma. E depois de vários meses, ele e seu grupo estava treinando no 60 andar sob o treinamento de Albert. Com tais sentimento, o 60 andar foi transformado em um domínio perigoso. Depois o Rimuru perguntou onde estava o Arnold e seu grupo, e ela respondeu por causa do treinamento, eles derrotaram facilmente o chefe do 70 andar, e agora estão em um impasse no 79 andar do labirinto. E o Rimuru fez uma mudança no labirinto. Ele fez com que o 51 e 60 andar do labirinto
fossem trocados com o 61 ao 70 andar do labirinto. O Arnold estava tendo dificuldades com a rainha inseto Apito, com seus movimentos de super velocidade e seu veneno final, e Arnold não podia tocá-la com seus reflexos e técnicas de espada que ele tinha treinado. Tendo alcançado uma evolução anormal, a rainha inseto Apito parecia ter sido incluída nos 10 indivíduos mais fortes neste labirinto. Tendo evoluído para uma forma humanoide, sua aparência inseto como a de antes tinha desaparecido, obtendo uma forma bonita. E também havia vários dragões, que pareciam ter evoluído para a classe de Rei Dragão. Eles se tornaram 4 Reis Dragões, que eram subordinados de Ramírez. Além disso, o Guardião do 90 Andar, a Besta de 9 Caudas, Kumara, Guardião do 80 Andar, o Imperador Inseto, Gezion, Quem que vai passar Guardião pelo do Zegion, 79 cara? Andar, Rainha Inseto Apito, o Guardião do 60 Andar, Rei Fantasma Dalma, o Vanguarda do 60 Andar, o Paladino da Morte Albert e os Guardiões do 50 Andar, Gozuru e Mezuru são os subordinados de Rimuru. Logo depois o Rimuru elogiou a Dalma e como recompensa ele foi consideravelmente movido. E os 3 derrotados voltaram, sem invadir novamente. E com tais sentimentos, a cortina foi fechada sobre a situação atual. E essa foi mais uma parte. Caraca, mano, tipo. Eles não conseguiram passar, né, do Adalmon no andar 60. E então imaginem como seria contra o andar 70 e 80, né? Só que contra o 80 seria bem complicado, porque pra quem sabe da força do Zegion, cara, é quase impossível de passar por um personagem desse, cara. Tipo, a turma só consegue passar por ele, ou porque, tipo, apareceram alguns que é realmente mais forte que ele, ou porque ele realmente tava dormindo, tava em, tipo, em evolução. Porque não tem como, cara, esse personagem é muito forte. A maioria das pessoas que enfrentam ele, tipo, não tem uma morte fácil, cara. E as lutas dele são tudo muito. Tipo assim, ó, no estalar do dedo o cara já acabou com todo mundo. E isso é a força do Zegion, cara. Por isso que eu gosto bastante desse personagem. Pra mim, é ele e o Diablo os personagens mais da hora que tem, cara. Por quê? Porque pra quem já viu a Light Novel aí, tem um vídeo que eu faço, né, vendo o resumo da Light Novel. E o resumo é 40 minutos. Em um único minuto que o Zegon aparece, cara, eu já achei o bagulho mais da hora da Light Novel, pra você ter ideia. Um minuto. E o cara só fala uma frase, tá? Isso que eu achei tão foda do Zegon. Não tem como, é um personagem realmente muito foda, cara. Tanto na aparência dele quanto na personalidade. Ele realmente é bem leal ao Rimuru, mano. Não tem nem como. Então essa é a força que Zegion tem. Então ele e o Diablo realmente ficam lá em cima. Assim, o Diablo fica um pouquinho a mais, mas os dois são personagens que eu gosto bastante da obra. Além do que, né? Os 3 mais fortes de Tempest, não tem como, né? Então nos Tier 3 lá, os 3. Claro que na Web Nova a diferença dos 3 mais fortes, né? Que no caso acho que é o Benimaru, o Diablo e o Zegion. Só que na Light Novel, se eu não me engano, é o Diablo, o Zegion e o Benimaru. Tipo, teve essa inversão, né? Tipo, na Web Novel é o Benimaru e na Light Novel é o Diablo, né? Tipo, só inverteu as posições deles. Mas ficou muito top ao mesmo tempo, né, cara? Então eu gostei bastante desses dois personagens, né? Do Zegion e coisa. Então eu fico na guarda aqui pra ele aparecer o quanto antes pra me ver essa batalha, né? Essa batalha que não, eu acho que não vai ter muita diferença não, né? Porque se realmente seguir igual a Light Novel quando eu vi, ele, ele ganha com facilidade, né, dos oponentes. Tipo, não tem desafio pro Zegion. Muito top. E depois, é que isso aí é antes dele evoluir, tá? Depois que ele evolui, então, realmente acabou. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanha até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, comentar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!